Bom dia, irmão, paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã para meditar nas Escrituras Sagradas. Começamos hoje com o livro de Deuteronômio, esse livro tão especial que Deus nos presenteia nessa manhã, e vamos meditar nele pelo próximo mês agora, e vai ser de grande bênção, muito aplicativo para a sua vida. Lembre-se, esse é um livro que estava no coração do Senhor Jesus e também no coração da igreja do primeiro século. Ele vai ser muito útil e aplicativo na sua vida. Ele revela a Deus de uma maneira surpreendente, mas também existem muitas lições aqui advindas da história do povo de Israel naqueles 40 anos, 38 anos que eles andaram no deserto. No seu texto aí, existe uma pequena modificação das perguntas para que se torne mais aplicativo o texto para você e você seja mais indutivo em ver algumas questões aplicativas do texto, ok? Então vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 1. E eu gostaria de meditar com você nesse texto, capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Vamos meditar hoje no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1 ele começa mostrando a saída do povo de Israel, depois de aproximadamente uns 2, quase 3 anos, lá do Monte Sinai. E eles estão organizados agora, eles têm juízes. Eles receberam a lei, Deus deu a lei a Moisés, eles receberam a lei, e agora o povo já tem o tabernáculo pronto, construído, e eles têm juízes que estão ajudando Moisés a julgar o povo, a organizar o povo, a ver as demandas que existem no povo. Então, veja aqui alguns princípios que são fundamentais e que são prioritários para Deus antes de nos levar a algumas conquistas na nossa vida. Nós queremos sempre a terra que mana leite e mel, nós queremos conquistas nas nossas vidas, nós queremos avançar em direções a obter as bênçãos de Deus. Mas veja, Deus primeiro os leva à palavra, os conduz às Escrituras Sagradas, primeiro para que eles conheçam o Senhor, saibam quais são os princípios de Deus e possam não apenas obter bênçãos de Deus ou conquistar coisas que Deus deseja que eles conquistem, mas para que eles possam fazer um uso correto de todas essas coisas. Então, não basta simplesmente ser abençoado. Quantas vezes pessoas têm sido abençoadas e essas bênçãos têm servido, no caso, de laço, de tropeço na vida dessas pessoas. Às vezes são bênçãos financeiras, às vezes são oportunidades, estudo, e muitas vezes as pessoas, quando estão diante dessas bênçãos e desfrutando delas, abandonam o Senhor, abandonam a oração, o culto, dizem que já não tem mais tempo para servir o Senhor. Enfim, no lugar de usar as bênçãos que Deus concedeu para conhecê-lo ainda mais, para glorificá-lo com essas bênçãos e ser útil por meio dessas bênçãos no reino de Deus, fazendo com que o nome de Deus se estenda e seja conhecido e haja salvação, as pessoas acabam usando, muitos cristãos acabam usando essas bênçãos para se afastar de Deus, para esfriar na fé. E Deus não deseja isso, pelo contrário, Deus quer que você o conheça ainda mais por meio dessas bênçãos. Então Deus traz o povo de Israel do Egito, e nós vemos isso lá no livro de Êxodo, como Deus, no lugar de direcioná-los para a terra prometida, os leva na direção oposta para o deserto, e lá eles permanecem praticamente 3 anos, recebendo a lei, fazendo toda uma organização do povo de Israel, vendo como Deus quer habitar entre eles, nesse conhecimento da palavra de Deus e da presença de Deus, e depois então Deus os leva até Cades Barnea, que é ao sul da terra prometida, e dali eles iam conquistando do sul em direção ao norte.
E vemos um princípio também importante aqui, é essa questão da organização. As bênçãos, elas podem se dissipar e podem ser desperdiçadas por falta de uma organização. Deus coloca o povo dentro de uma organização prévia. Líderes de milhares, líderes de centenas, líderes de 50 e líderes de 10. E aquilo que esses líderes, que esses juízes não soubessem ou não conseguissem resolver, porque eram casos muito difíceis, deveriam trazer para Moisés. Esses homens, diz o texto sagrado, eles deveriam ser sábios, inteligentes e experimentados. Eles deveriam ser cheios da palavra de Deus. Eles teriam que referencial para julgar? Qual seria o ponto convergente para todos esses líderes trazerem justiça e juízo no povo de Israel? Deveria ser a lei de Moisés. Então, o que nós precisamos para que possamos organizar a nossa vida, organizar a nossa família, o nosso trabalho, o nosso estudo, tomadas de decisões, caminhos que devemos seguir, como devemos julgar todas essas coisas, como devemos, diante de desafios e de bifurcações na nossa vida, quais são os critérios que devemos usar para julgar todas essas coisas? Deve ser a palavra de Deus. Esses homens aqui, eles não estavam julgando segundo sua própria sabedoria, ou experiência, ou inteligência. Eles teriam que julgar segundo a palavra de Deus. Eles deveriam ser homens cheios da palavra de Deus. Eles deveriam ser os maiores conhecedores da lei de Moisés dentro do povo de Israel, para que pudessem tomar decisões de acordo com as Escrituras Sagradas. Assim também o cristão, meu amado irmão, você, querido, deve ser alguém que deve estar cheio da palavra de Deus, como diz Paulo em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E quando essa palavra de Cristo habita ricamente em nós, o evangelho da nossa salvação, nós podemos aconselhar uns aos outros. Quantas vezes podemos receber conselhos completamente errados, evasivos e divergentes da palavra de Deus, principalmente no mundo onde não existe uma verdade estabelecida, onde o relativismo tomou conta de todas as esferas da sociedade. Precisamos ter uma bússola, precisamos de uma âncora no meio dessa tempestade, e essa âncora é a palavra de Deus, essa bússola onde nos diz o norte, é a palavra de Deus. Que você possa sempre, por meio da palavra, tomar decisões, tomar direções, fazer escolhas, em caso de dúvidas, consultar a palavra de Deus diante de todas essas coisas e ver qual é o caráter de Deus, qual é o indicativo que Deus está nos dando por meio do seu caráter, dos seus atributos, do seu evangelho, da sua palavra. Enfim, meu amado irmão, que você não tome decisões da sua própria sabedoria, experiência ou inteligência, mas que você sempre consulte o Senhor nosso Deus. E mesmo consultando o Senhor, não sabendo o que fazer, procure Moisés, procure seu pastor, procure aquele que está cheio da palavra de Deus, de fato e de verdade, que não vai te dar uma opinião. Procure sempre, como vimos no livro de Êxodo, um aconselhamento bíblico pastoral, um aconselhamento que seja bíblico, que seja das Escrituras Sagradas e de alguém maduro nas Escrituras Sagradas. E se você ouvir conselhos, seja do seu pastor, um psicólogo, um amigo, seja lá de quem for, que não estiver pautado, alicerçado, fundamentado na palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Porque a autoridade de um líder espiritual não está nele, mas está na palavra de Deus. E é justamente o que Moisés vai dizer aqui. Vocês vão julgar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E vocês não vão temer nem pequeno nem grande. Vocês não vão temer na face de ninguém, porque vocês vão temer ao Senhor. É o que diz o versículo 17, porque Deus, o juízo é dele, então vocês não vão temer diante de ninguém.
E é isso que deve estar no nosso coração, meu irmão. É isso que deve estar no nosso coração. Nós não podemos temer diante de ninguém, nós temos que temer diante de Deus e da sua palavra. A minha consciência, a sua consciência está presa à palavra de Deus. A minha autoridade como pastor, como líder, ela não está na minha pessoa, ou na minha sabedoria, ou na minha experiência ou inteligência, mas está na palavra de Deus. Se eu disser alguma coisa que está fora das Escrituras Sagradas, perdi a autoridade. Pode jogar minha palavra fora. A minha autoridade está na palavra de Deus, está em dizer aquilo que as Escrituras Sagradas dizem. Assim, qualquer pastor, tenha ele título de bispo, de apóstolo, ou seja lá que título ele queira ter. A nossa autoridade está apenas na palavra de Deus. A partir do momento que dissermos qualquer coisa que está fora da palavra de Deus, perdemos toda essa autoridade. O texto segue, meus irmãos, quando, a partir do versículo 19, Deus manda, pelo pedido do próprio povo, que se envie espias para a terra, para que pudessem ver a terra, as cidades, por onde ir, os caminhos que deveriam fazer, se a terra era boa ou não. Enfim, parece muito prudente aqui a atitude do povo, e de fato é prudente, mas veja, a prudência e a fé precisam sempre estar juntas. A prudência, a fé e a estratégia, elas nunca devem divergir uma das outras. Ser prudente é importante, mas não podemos perder a fé diante da prudência. E infelizmente foi o que aconteceu. Os espias foram, 12 espias, um de cada tribo, andaram durante 40 dias na terra, espiaram, mapearam a terra inteira e voltaram. E quando voltaram com um relatório que dizia: a terra é maravilhosa, a terra realmente emana leite e mel, mas a terra é terra de gigantes. Nós somos gafanhotos diante desse povo. Eles são extremamente fortes e poderosos, as cidades são amuralhadas, não podemos entrar e conquistar essa terra. Então, veja que essa prudência, essa estratégia, ela diferiu da própria palavra de Deus. Às vezes, e como pessoas racionais, e essa razão nos foi dada pelo próprio Deus, nós queremos analisar, averiguar, entender as possibilidades, sermos estratégicos, e isso é muito bom. Mas lembre-se, acima da nossa sabedoria, da nossa estratégia, da nossa organização e até mesmo das nossas possibilidades, está a palavra de Deus. A obra de Deus, e principalmente quando a gente fala da obra de Deus, da igreja, missões, evangelismo, construção de igreja, enfim, todos esses elementos, nós temos que ter prudência, organização, planejamento estratégico. Mas nós também precisamos de crer no Senhor da glória, porque geralmente os desafios que Deus nos dá nessas áreas, eles estão além das nossas possibilidades e algumas vezes além dos nossos recursos. E aí entra a prudência associada à fé, porque nós não podemos ser arrogantes, como vamos ver daqui a pouco, quando o povo foi arrogante. Nós precisamos ser prudentes, estratégicos e ao mesmo tempo agir em obediência a Deus. E foi justamente o que o povo de Israel não fez. Deus disse para eles: olha, vão, obedeçam, façam, conquistem a terra, eu estou com vocês. Quando eles foram, analisaram a terra e viram as dificuldades, as barreiras, eles acreditaram mais nas barreiras e viram mais o poder do inimigo do que de Deus. E aí, então, foram rebeldes contra o Senhor da glória. Então, veja que não podemos agir dessa maneira, porque essa terra e toda essa conquista já havia sido prometida por Deus lá a Abraão, e por meio da aliança com Moisés, com o povo de Israel, Deus havia renovado essa promessa que daria essa terra para o povo. Mas olha só o que diz o versículo 27. É muito triste, irmãos,
quando nós lemos esse versículo, ele é realmente muito lamentável, porque aqui nesse versículo 27 do capítulo 1, ele mostra a essência do pecado. Quando o texto sagrado, a partir do versículo 26, diz assim: porém vós não quisestes subir à terra para conquistá-la, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus, murmuraste nas vossas tendas e dissestes: o Senhor tem ódio contra nós. Meus irmãos, que coisa triste. É esquecer de todas as bênçãos que Deus nos concedeu. É esquecer que Deus, há 3 anos atrás, tinha aberto o Mar Vermelho, tinha libertado o povo da escravidão, da fornalha de fogo. Deus tinha se revelado de maneira maravilhosa naquelas 10 pragas. E agora, diante desse desafio, o Deus que havia derrotado a maior nação do mundo na época, agora está dizendo: entrem na terra e conquistem essa terra. E o povo de Israel está dizendo: Deus tem ódio de nós. Quantas vezes, meus irmãos, nós podemos sentir a mesma coisa? Essa é a própria essência do pecado. A essência do pecado é a rebelião contra Deus. É que naturalmente, humanamente falando, por estarmos caídos no pecado, somos de fato inimigos de Deus. Vemos Deus, o seu evangelho e o seu próprio caminho como inimigos a nós mesmos, e nos tornamos inimigos de Deus, e afrontamos a Deus, e nos rebelamos contra Deus. Deus está dizendo: você vai andar por aqui, você desobedece. A palavra de Deus está dizendo A, e você faz Z. Deus está te dando esse caminho, você vai por outro. Deus está te alertando para você ir numa direção, e você vai na direção oposta. Essa é a essência do pecado. A essência do pecado é essa rebelião contra Deus. É ver Deus como mal, é esquecer de Deus, é esquecer dos benefícios do Senhor. Meu irmão, quando esse sentimento, esse pensamento vier no seu coração, repreenda-o em nome de Jesus. Como Paulo diz, nós crucificamos aqueles que são de Cristo, crucificar a sua carne com suas paixões e concupiscências. Você deve crucificar todo esse sentimento, todo esse pensamento, porque Deus é bom, Deus é luz e não há nele trava alguma. Deus é sempre bom, Deus é sempre fiel, e você precisa olhar para essa bondade de Deus e ver que os desafios que Deus impõe a nós, ver que muitas vezes as batalhas, as lutas que precisamos enfrentar, ali está a bondade de Deus, ali está a providência de Deus em meio a tudo isso. E não ver Deus como um adversário, como o povo de Israel está vendo aqui. E veja, a murmuração é o sintoma, é o reflexo da rebelião, da incredulidade de ver Deus como um adversário. Quando você murmura, você está se rebelando contra Deus. Quando você murmura, você está vendo Deus como seu adversário. Quando você murmura, você está sendo incrédulo. Que isso saia do seu coração, dos seus lábios, e que você possa crer no Senhor e obedecer o Senhor. E se você olhar e ver aquela situação maior que você, ore a Deus, busca o Senhor e diga: Deus, eu quero perseverar, como Caleb fez, como Josué fez. O texto diz que eles perseveraram em seguir o Senhor. Eles estavam plenos, eles estavam completos, eles foram em direção à ideia da palavra perseverar aqui no texto, é justamente essa. Eles perseguiram o Senhor, eles seguiram o Senhor, eles foram atrás da vontade de Deus, eles perseguiram a vontade de Deus. Que você faça o mesmo, e se a dúvida vier no seu coração, e se o medo alcançar você, ore ao Senhor, mas não murmure. Busque ao Senhor, creia no Senhor, olhe a grandeza, olhe a soberania, olhe os atributos, olhe tudo o que Deus é na sua grandeza, olhe também o passado, veja tudo que Deus já fez, veja que Deus já abriu o Mar Vermelho, veja que Deus já enviou 10 pragas, veja que a maior obra, a maior vitória que você poderia ter na sua vida,
sobre inimigos que você jamais poderia vencer sozinho, inimigos que estão além do seu poder e da sua força, foram todos destruídos na cruz do Calvário. A obra da maior vitória já foi feita na cruz, por você. Jesus ali na cruz destruiu a morte, o pecado, o diabo, o império das trevas. Ele ressuscitou, ele escreveu o seu nome no livro da vida. Meus irmãos, todos os seus inimigos já foram vencidos naquela cruz. Então persiga, prossiga, avance, persevere em seguir o Senhor nosso Deus. Não duvide da sua graça, não duvide do seu poder, não veja Deus como seu inimigo. Ao contrário, meu irmão, o Senhor é bom, e quando Ele nos dá desafios, são desafios que vão nos fazer aproximar mais dEle, e orar mais, e meditar mais na sua palavra, e ver mais a sua grandeza, e conhecê-lo mais, por meio da providência dos seus desafios. A providência de Deus nem sempre se revela por bênçãos, mas se revela muitas vezes primeiramente por desafios. Desafios esses que são bênçãos, desafios esses que se tornarão bênçãos, mas são desafios, e desafios que estão além das nossas forças, das nossas capacidades, da nossa condição de vencer e avançar, mas Deus vai com você. O que você não pode fazer é justamente o que o povo de Israel fez aqui, retroceder. E infelizmente, quando eles fazem isso, irmãos, há um juízo de Deus. O versículo 34 diz: tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente, nenhum dos homens dessa maligna geração. E aqui é justamente a ideia lá do livro de Hebreus, um perverso coração de incredulidade. A incredulidade não podemos fazer isso, mas seria mais ou menos isso no nosso coração. Nós diminuímos a Deus e fazemos crescer o problema. Fazemos aumentar o problema. O inimigo cresce e Deus é diminuído no nosso coração, na nossa vida. Por isso que é perverso, por isso que é maligno, porque você faz do Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, o Senhor da vida, da existência, da história, aquele que foi à cruz do Calvário e venceu todos os inimigos, que tem nas mãos a chave da morte e do inferno, que governa todo o universo, e não apenas isso, mas toda a história da humanidade, aquele que é o juiz de vivos e mortos, que na sua segunda vinda vai manifestar o seu reino eterno, reino este que não terá fim. Você toma esse Deus glorioso e o diminui, fazendo de Satanás, dos problemas, dos demônios, das maldições, ou seja lá do que for, maior do que Deus. Isso é perverso. Esse é o pior pecado que vamos cometer. É ter um coração maligno. As nossas palavras são malignas, o nosso pensamento é maligno. Meu amado irmão, a incredulidade é perversa. Não a alimente, não nutra a incredulidade no seu coração. Olhe para o Senhor, veja a sua grandeza, seu amor, sua bondade. Arrependa-se da sua incredulidade. Veja como é sério isso aqui. Deus disse: agora vocês não vão entrar nessa terra. E no dia seguinte, eles disseram: não, nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Deus disse: voltem para o deserto, vocês não vão entrar. E essas crianças que nem fé têm em mim, eu vou dar a terra aos seus filhos. Essas crianças que vocês estão dizendo que serão destruídas, a essas crianças que ainda não creem em mim, eu vou dar a elas. E no dia seguinte, o povo diz, versículo 41, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Eita, irmão. Mas não tinha mais jeito. Olha a gravidade da nossa murmuração. Por meio da murmuração, você pode perder as bênçãos de Deus na sua vida.
Sabe, irmão, quantas bênçãos Deus queria dar a mim e a você, e não as deu mais. As tinha prometido que nos daria. Tinha falado que nos daria. Era a vontade de Deus que conquistássemos coisas nas nossas vidas. E não as temos hoje por causa da incredulidade. Por causa das nossas palavras, pensamentos, sentimentos. Como é grave, irmão, como é sério essa atitude da incredulidade. Meu irmão, que você possa pensar nisso e se arrepender de fato diante do Senhor. O povo de Israel é rebelde até obedecendo. Porque agora Deus disse em primeira mão, se armem, subam e conquistem a terra. Eles dizem, não, nós não podemos, o Senhor nos tem ódio, por isso nos trouxe até aqui para nos matar. Deus disse, vocês agora não vão entrar nessa terra. No dia seguinte, eles se armam e dizem, nós pecamos, nós vamos subir. Deus está dizendo, vão para o deserto. Eles dizem, não, agora nós vamos conquistar. O nosso coração é rebelde. Até a aparente obediência pode refletir a nossa rebelião. Porque agora quando Deus diz, vocês não vão mais entrar e não vão conquistar, voltem para o deserto, eles dizem, não, agora nós vamos entrar. Ou, irmão, que você possa olhar para o seu coração e ver que o seu maior inimigo não é o diabo. Muitas vezes nós queremos colocar a culpa no diabo e, infelizmente, quando nós fazemos isso, muito pouca reflexão há na nossa vida, das nossas atitudes, da nossa incredulidade, do nosso perverso coração. Nós acabamos impondo toda a culpa e desviando toda a culpa para o diabo e não colocamos o nosso coração em profunda reflexão. Não colocamos o nosso coração em verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque simplesmente colocamos toda a culpa no diabo. E aí então ficamos isentos de culpa. E isso nos faz refletir muito pouco. E obviamente nos arrepender muito pouco diante do Senhor. E agora Deus vai dizer para o povo no versículo 42, não subais, nem lutem, pois eu não estou no meio de vocês. E vocês vão ser derrotados se vocês fizerem isso. Mas Deus não quer a derrota do povo, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Veja a bondade de Deus aqui, alertando, não subam, mas o povo é rebelde. O povo está sendo rebelde diante do Senhor. Deus às vezes tem caminhos para nós que são extraordinários, mas a incredulidade nos tira dele. Que você possa se arrepender de toda incredulidade, que você possa se arrepender de palavras, sentimentos, atitudes, omissões, que são resultado da incredulidade na sua vida, meu irmão, e que você possa, em nome de Jesus, se arrepender diante de Deus e obedecer ao Senhor. Veja que fé não é presunção. Olha o versículo 43. Assim vos falastes e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes a montanha. Parece uma atitude de fé. Não. Agora nós erramos e nós vamos conquistar a terra que o Senhor nos tinha dado. E aí então eles se armam e vão. Mas veja, fé não é presunção. Fé é obediência. Fé não é sentimento, o que eu acho, o que eu gosto, o que eu quero. Fé é obediência. Fé é agir segundo a vontade de Deus. O povo de Israel foi rebelde. Deus diz, agora vocês não vão conquistar, voltem para o deserto. Eles, não, nós vamos conquistar. Eu não estou no meio de vocês. Não subam, vocês vão morrer. E eles presunçosamente, contrários à vontade de Deus, sobem e vão lutar contra os inimigos. E morrem porque vão fazer isso. Porque são presunçosos. A palavra presunçoso aqui é a palavra cozinhar, ferver. Por ferver, ser arrogante, ser orgulhoso, ser soberbo. Meu amado irmão, é tudo que não podemos ser.
é ser presunçosos. Você precisa aprender a distinguir entre fé e presunção. Fé e presunção são duas coisas totalmente diferentes. Presunção é autoconfiança. É achar que você pode de si mesmo com a sua força, com o seu poder. Fé é você saber que Deus pode e Deus vai com você. Mesmo você não tendo condições, mas você vai em obediência a Deus, em humildade, em submissão a Deus. Que você possa aprender a discernir entre as duas coisas na sua vida. Não adianta Deus estar dizendo para você, na sua palavra, que isso é errado, e você presunçosamente tentar fazer aquilo, dizendo que Deus vai estar com você. Não, Deus não vai estar com você. Deus não vai ouvir as suas orações. E é justamente isso que Deus disse para o povo. Deus diz justamente isso e diz para eles, eu não ouvi a oração de vocês. Eu não estou no meio de vocês e eu não ouvi a oração de vocês. Mas o povo de Israel, olha aí o versículo 45, o povo perde a batalha, choraste perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, nem inclinou os ouvidos a vocês. Por quê? Porque é presunção, não é fé. É rebeldia, não é fé. Muitas vezes nós podemos agir em presunção, em rebelião, achando que é fé. Como é que eu sei distinguir se o que eu estou fazendo é rebelião e presunção e não fé? É porque a palavra de Deus está dizendo para você isso aqui e você está agindo em oposição àquilo. Por exemplo, o que é presunção, o que é rebelião. Deus disse, não case com pessoas que não são cristãs. Isso é desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E você, em rebelião, em presunção, vá lá e age. A Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo, e aí financeiramente, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. É isso que a palavra de Deus diz. Você, em rebelião e presunção, vá lá e faz o contrário. Então, meu amado irmão, você sabe que está agindo em rebelião e presunção quando? Quando você, diante da palavra de Deus, faz o oposto. Você, em uma autoconfiança, em uma autoestima, você age contrário às Escrituras Sagradas. Isso é rebelião, isso é rebeldia, isso é presunção, isso não é fé. Deus não vai ouvir sua oração e Deus não estará com você. Porque Deus está comprometido com a sua palavra. Deus não está comprometido com a sua presunção e com a sua rebelião, com os seus sentimentos e seus achismos. Aqui tem uma lição muito importante para a gente. Obedecer. Obedeça. Deus está comprometido com a sua palavra. Deus não está comprometido com a nossa rebelião, com a nossa presunção, com os nossos sentimentos, ou com o que o profeta fulano, beltrano e ciclano disse. Deus está comprometido com a sua palavra. Por isso, volto a dizer a você, se alguém te der um conselho que está contrário ao caráter de Deus, à palavra de Deus, não siga. Seja um pastor, seja um amigo, seja um psicólogo, seja quem é que seja, não siga. Siga a palavra de Deus. Por isso que quando Josué vai entrar na terra prometida, justamente nesse livro, no final do livro, quando Moisés, Deus o toma para si, e Deus chama Josué e diz para ele, olha, seja forte e corajoso para meditar no livro dessa lei de dia e de noite, tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, dele tu não te desvia, nem para a direita e nem para a esquerda, antes seja forte e corajoso para fazer tudo quanto nele está escrito, seja obediente, meu amado irmão, diante das conquistas, das lutas, dos desafios,
dos inimigos. Seja obediente ao Senhor nosso Deus. Não seja rebelde, não seja arrogante. Deus não estará com você e Deus não ouvirá suas orações. Por quê? Porque você está sendo rebelde. Você está sendo desobediente, você está sendo incrédulo, você está sendo presunçoso, porque Deus te chamou para obedecer a sua palavra e não para seguir o seu coração. Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus, porque o seu coração é o seu maior inimigo e é o que mais vai te enganar, como diz o livro de Provérbios. Mais enganoso é o coração humano. Quem o conhecerá? Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus, meu amado irmão. Eu sei que você já ouviu muitas vezes algo contrário a isso. Siga o seu coração. Muitas vezes, pregadores, pessoas que estão fazendo palestras e dizem para você, siga o seu coração. Vá no impulso do seu coração. Mas a Bíblia está te dizendo outra coisa, meu amado irmão. Siga em obediência a palavra do Senhor. Por isso Deus leva o povo de Israel para o Monte Sinai. E antes da conquista, lhe dá a sua palavra. Antes da conquista, lhe dá o conhecimento do Senhor por meio da sua palavra. Para depois, seguindo a palavra, seguirem conquistas. E entramos no capítulo 2, onde aí Deus, meu irmão, vai fazer o povo rodear aquela montanha por tanto tempo. E é tão triste quando a nossa vida perde a obediência ao Senhor. O que fazemos é simplesmente andar no deserto, rodear montanhas e ficar passando, entrando e saindo de um deserto, um atrás do outro, sem nenhum proveito na nossa vida. E Deus os fez andar ali 38 anos naqueles 3 desertos, rodeando montanhas, acampados ali, até que todos os homens daquela geração, de 20 anos para baixo, morressem. De 20 anos para cima, morressem. E aqueles homens de 20 anos para baixo agora poderiam conquistar a terra. E sobrando apenas Josué e Caleb. Que triste, irmãos, uma vida sem propósito divino. É simplesmente andar no deserto. É simplesmente, irmãos, morrer no deserto sem nenhum propósito. Por quê? Porque enquanto Deus queria que eles conquistassem a terra, eles agora na incredulidade, na rebelião, na presunção, na desobediência, estão no deserto. Que você se arrependa, meu irmão, se alguma área da sua vida está no deserto. Pastor, eu vejo que eu desobedeci a Deus. Eu vejo que eu fui rebelde, que eu fui presunçoso nessa área da minha vida. No lugar de obedecer a palavra de Deus, estou eu aí fazendo a minha vontade. E já faz tanto tempo, e estou eu aqui rodeando o deserto. Peça misericórdia ao Senhor. Traga essa área da sua vida, a obediência a Deus, em humilhação. E diga, Deus, eu aprendi a lição. Eu quero seguir o Senhor, por isso eu quero obedecer o Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor em toda essa área da minha vida, obedecendo ao Senhor nosso Deus. E que você possa, pedindo misericórdia, ver o agir de Deus aí, né? E talvez você saia do deserto, talvez não, mas mesmo no deserto, obedeça a Deus. Mesmo no deserto, se submeta a essa área da sua vida e toda a sua vida ao Senhor da glória. E o texto no capítulo 2 também nos diz que nós não devemos desejar e nem ter aquilo que Deus não nos deu. Deus vai dizer para eles, vocês não vão tomar a terra, nem que eu dei a Esaú e os seus filhos, os edomitas, e vocês não vão tomar a terra de Moabe, os filhos de Ló, porque eu dei a terra para eles. Então não deseje, não conquiste aquilo que Deus não te deu. Não guerreie batalhas que Deus não te chamou a lutar. Às vezes nós nos metemos em situações, em batalhas, em desafios, que tem nada a ver com aquilo que é a vontade de Deus para a sua igreja, para um cristão. Será que Deus quer que você esteja nessa batalha? Será que essa batalha está dentro dos propósitos de Deus para um cristão, para aquilo que Deus tem para a sua vida? Analise direitinho, meu irmão, segundo o chamado que Deus tem para a sua igreja.
Será que é isso que Deus deseja para mim e para você? Será que são batalhas essas que Deus escolheu para nós? Às vezes nós podemos estar lutando batalhas que Deus não nos deu, tentando conquistar terrenos, tentando conquistar coisas na nossa vida que não é a vontade de Deus. E às vezes olhamos para trás na nossa vida e vemos que lutamos batalhas e conquistamos coisas, ou tentamos conquistar coisas, que você olha hoje e fala, meu Deus, eu gastei tanto tempo, esforços, talentos, dinheiro, e até me perdi do caminho de Deus, porque tentei conquistar coisas que hoje eu vejo na minha vida, não tem utilidade alguma, e às vezes são coisas que me trouxeram até dor de cabeça. Então cuidado com isso, analise isso, veja se o chamado de Deus para um cristão inclui essas batalhas, ou inclui essas conquistas que você quer para a sua vida. Veja direitinho, meu irmão, para você não entrar em batalhas ou ter coisas na sua vida que não fazem o mínimo sentido você ter. E não é da vontade de Deus que você as tenha. E por último, meu amado irmão, no capítulo 5, Deus está tirando aquelas nações daquela terra. E a pergunta é, por quê? E o texto sagrado vai mostrar para mim e para você que o povo de Israel entrou na terra de Sihon, rei de Og, rei de Hesbom. Deus os fez entrar naquela terra, eles queriam entrar em paz, mas Deus sabia da dureza do coração daquele rei. Deus endurece o espírito dele, o coração dele, isso é, dá livre acesso, livre continuidade ao próprio coração dele. Ele segue na sua dureza, ele segue na sua perversidade. E por que Deus está destruindo aquelas nações e famílias sendo destruídas e nações inteiras serão destruídas? E Deus disse, não deixa viver ninguém dessas nações e não faça alianças. Para a gente é um pouco complicado olhar e ver que famílias inteiras, crianças inclusive, estão sendo mortas ali em meio a toda essa guerra. Essas nações estão desde lá de Gênesis capítulo 15, quando Deus fala com Abraão, e Deus disse, eu não estou dando essa terra agora a você, porque essas nações ainda não encheram o cálice da ira do Senhor. Deus ainda estava dando oportunidade e tempo para que essas nações se arrependessem dos seus pecados. E 400 anos se passaram, mais de 400 anos se passaram, e eles não haviam se arrependido. Pelo contrário, eles continuaram nas suas perversões, eles continuaram matando seus próprios filhos em cultos horríveis, pagãos que Deus diz, eu odeio esses cultos, culto a Astarote, culto a Baal, culto a Azera, abominações terríveis que eles faziam, destruindo, queimando os seus filhos vivos, fazendo sacrifícios humanos, e gerações inteiras de crianças que até aquele então eram inocentes e cresciam vendo tudo aquilo e se tornavam piores ainda que seus pais. Veja, Deus vai dando tempo para arrependimento, mas chega uma hora do juízo em que Deus traz aquelas gerações, aquelas nações, e veja como Deus é misericordioso. 400 anos, mais de 400 anos, Deus está chamando aquelas nações ao arrependimento. Deus está dando oportunidade para aquelas nações se arrependerem, e eles insistem, eles persistem na sua rebelião, na sua desobediência, destruindo suas próprias vidas e famílias. Então Deus agora vai trazer o juízo sobre eles, e esse juízo virá através do povo de Israel. Mas veja, o próprio povo de Israel adentra a terra, conquista a terra, mas o povo de Israel não apenas vai seguir o que essas nações estão fazendo, não apenas o povo de Israel vai fazer o que essas nações fizeram, mas o povo de Israel vai fazer pior do que essas nações. E Deus vai usar, daí a 1000 anos aproximadamente, Nabucodonosor, rei da Babilônia, para tirar o povo de Israel da terra. Veja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus tirou dali aquelas 8 nações, usando a nação de Israel. Mas Israel faz a mesma coisa que eles. Deus traz juízo sobre o povo de Israel, através do rei da Babilônia, e os arranca daquela terra. Deus não faz acepção de pessoas. A justiça de Deus, o juízo de Deus está sobre todos, mas também a misericórdia e a bondade. Se uma pessoa anda como ímpio, vai ter um juízo de ímpio.
Mas se uma pessoa, recebendo a bondade de Deus, se arrepende e anda nos caminhos do Senhor, Deus o tratará com misericórdia. Veja aí a bondade e a severidade de Deus. Veja que Deus não faz acepção de pessoas. Deus tratou o povo de Israel, o povo eleito dele, com juízo, da mesma maneira que tratou aquelas 8 nações que não eram eleitas e estavam no paganismo. Deus pode trazer e traz juízo sobre a igreja, sobre cristãos. E muita gente que se diz cristão, que se diz igreja, e está vivendo no pecado, se fosse de fato cristão e igreja, não estaria vivendo no pecado. Abre-se aí um parêntese importante para isso, porque Deus nos chamou à santificação e não uma vida de pecado. E se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação. Essas coisas velhas passaram e tudo se faz novo em nossa vida. Não que haja um estado de perfeição, mas que existe um seguir a Deus, um estado de santificação. Se alguém está vivendo no pecado, esse não pertence ao Senhor, então Deus traz juízo sobre esse. Deus traz juízo sobre essas nações. Deus traz juízo sobre aquilo que aparentemente é a igreja, meu irmão. E não é de fato. Que você e eu possamos temer a Deus e ver em Deus justiça, misericórdia, bondade e juízo. E que Deus não faz acepção de pessoas. E Deus está trazendo um juízo sobre essas nações. E vai também trazer sobre a nação de Israel. Que você veja Deus, o seu caráter, sua bondade, justiça e juízo. Porque nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, zombar de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também cegará, semeará. Ele vai cegar e cada um será julgado segundo as suas obras. Então, irmão, que você tema ao Senhor nosso Deus, que você coloque sua vida sob a soberana palavra de Deus em obediência, seguindo ao Senhor, amando ao Senhor, tendo como exemplo Josué e Caleb, ainda que você seja minoria, siga em fidelidade, siga em obediência, siga o Senhor, nosso Deus, e não deixe que os outros te influenciem em se desviar dele, mas que você persiga o Senhor, que você persista diante do nosso Deus em obediência, sabendo que o Senhor vai trazer juízo sobre essa terra, mais cedo ou mais tarde, e essa justiça, esse juízo já vem seguindo a nossa nação e as nações da terra, e esse juízo será pleno na segunda vinda de Cristo. Que você esteja de pé, vestido de vestiduras brancas, em obediência e fidelidade diante do nosso Deus, seguindo ao Senhor. Meu amado, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.